Hoje eu vou apresentar a vocês um dos blocos mais antigos e significativos da história do patchwork. Além de ser um bloco lindo, muito fácil de executar, precisamos apenas do For-Patch e do HST, tá bom? É um bloco histórico, religioso e maravilhoso. A escada de Jacó. Teve Jacó um sonho, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. Sobre o bloco em si, o porquê do nome, em que época ele nasceu, como ele foi feito, eu deixei para o final do vídeo, tá bom? Porque eu sei que querem mais é aula. Então, vamos ao nosso passo a passo. Vamos lá? Primeiro, vamos definir onde ficam os degraus dessa escada, que todo mundo quer saber. Já é do nosso conhecimento que todos os blocos que nasciam recebiam o nome conforme o que estava acontecendo à volta deles. Este já recebeu um símbolo, um nome simbólico, religioso, maravilhoso, e para enxergar os degraus do bloco, eu fiz as flechinhas que eu imagino que foi isso que a pessoa criou, degraus que sobem para a esquerda, degraus que descem para a direita. As mulheres que criaram usaram apenas For-Patch e HSTs. E isso simplifica muito o bloco, é um bloco rápido, fácil e gostoso de fazer. Vamos iniciar então o nosso bloco. 2 quadrados de 14 centímetros em estampa escura, 2 quadrados de 14 centímetros na estampa clara, uma faixa de 7 centímetros de altura por 77 centímetros de comprimento na estampa escura e também outra de 7 centímetros por 77 centímetros de comprimento na estampa clara. As faixas podem ser cortadas num corte só, mas você também pode utilizar faixas que sobraram de outros projetos para utilizar nos seus trabalhos, tá bom? Então, aqui eu já tinha essas 2 faixas cortadinhas e eu vou fazer o aproveitamento delas, tá? Nós vamos precisar, se fosse inteira, você costuraria inteira. Se a minha faixa estivesse inteira, eu costuraria inteira agora. Nós vamos colocar direito com direito e vamos fazer uma costura na lateral, unindo as 2 faixas. E nós vamos fazer isso também na outra faixa da mesma forma. Eu sempre coloco o alfinete na posição que eu vou retirar o alfinete na máquina. Eu sei que eu não uso alfinete para fazer essa costura, mas é uma orientação para quem está começando, tá? Coloque os seus alfinetes no sentido que fique fácil de você retirá-los na hora que estiver costurando. Os quadrados, nós faremos o seguinte: o quadrado claro, eu já marquei no seu avesso as linhas que nós vamos precisar fazer para o HST. O que é o HST? O HST nada mais é que o triângulo que nasce da sobreposição de 2 quadrados, tá? Então, quando nós unimos 2 quadrados dessa forma, fazendo uma linha diagonal de 45 graus e costurando as paralelas na margem de costura da máquina, que aqui no caso é 0,75 centímetros ou 1/4 de polegada,
que nós vamos costurar. Então, eles se transformam em 2 triângulos. E a essa técnica se deu o nome de HST. Nasceu e se popularizou nas quiltistas americanas. Em inglês é Half Square Triangle. E ficou uma linguagem universal, digamos assim, dessa técnica de triângulos que nascem no quadrado, tá bom? Já alfinetei para não sair do lugar até a nossa máquina. Como vamos fazer costuras básicas, simples, apenas costurar aquilo que marcamos, eu acelerei o vídeo para ganharmos alguns minutos, ok? Não tem segredo nenhum, né? Essas costuras, então dá mesmo para a gente costurar. Eu vou passar ao ferro, assim que eu tiro da máquina o nosso quadrado com os 2 triângulos. Ah, você apagou a marcação, mas não precisamos daquela marcação, porque nós vamos colocar a régua de ponta a ponta, então não há necessidade do lápis. A gente passa o ferro, para que a costura fique bem certinha, que o tecido fique bem assentadinho, para depois a gente cortar, tá bom? O ferro elétrico é o nosso melhor amigo, gente, faz verdadeiros milagres, não é verdade? Muito bem, agora você coloca o lado escuro do trabalho para cima, e porque nós vamos tombar a costura e nós queremos que a dobra fique para o lado escuro do nosso trabalho, para não fazer sombra no tecidinho claro, tá bom? Aí está o nosso primeiro HST. O HST eu já expliquei o que é, e o significado, né, em inglês, o significado é triângulo no meio do quadrado, ou triângulos que nascem no quadrado, tá? E esse é o significado da sigla. Muito bem, agora nós vamos também tombar o lado escuro das nossas faixas para cima e já vamos ao ferro assentar todo o nosso bloco tá aí. Ele se resume nesses HSTs e nessas faixas costuradas que agora vão se transformar em for-pet. For em português significa 4, número 4, e pet significa retalhos, pedaços. Então, nós vamos fazer agora quadrados com 4 pedaços das nossas faixas, que levará o nome de for-pet, para você sempre se habituar com os nomes corretos do seu trabalho, principalmente quem está iniciando, tá? A pessoa fala, um quadradinho. É um quadrado, sim, é um quadradinho que contém 4 pedaços. Então, sendo 4, é um for-pet. Lembra que nós fizemos a colcha 9-pet com 9 quadrados? Aqui nós vamos usar 4 quadrados, ok? Então, nós vamos usar o for-pet. Para que nossas faixas se tornem um quadrado, é necessário que cortemos na mesma medida da altura das nossas faixas. Nós não cortamos as faixas com 7 centímetros cada uma, então agora nós vamos fatiar as nossas faixas costuradas também com 7 centímetros, para que se tornem quadrados, tá? Então, lembre-se sempre dessa regra. Vou fazer um quadrado com faixas, quanto eu corto no comprimento da faixa? Você vai cortar a mesma medida que você fez a faixa. Faixa com 7 centímetros, vai fatiar com 7 centímetros. Então, nós vamos fatiar todas as nossas faixinhas. Você coloca a medida da régua bem certinho, alinha o tecido de baixo, a costura de baixo, com a linha da régua, para que não saia do ângulo de 90 graus, tá vendo? Ali escorregou um pouquinho,
eu já tenho um pouco de experiência, já percebi. Vou alinhar novamente a minha faixa e vou deixá-la agora certinho no ângulo certo, tá? Porque ela escorregou um pouquinho. Então, procure sempre alinhar a régua, a marcação da régua com a costura embaixo do seu trabalho. Assim, não vai correr o risco de cortar errado, de sair torto. Como diz algumas pessoas, tem régua que a gente compra que vem com defeito, vem toda torta, tá? Mas não é o nosso caso, não. As nossas réguas não vêm torta, não. Muito bem, então vamos cortar tudo isso aí. Eu vou dar uma aceleradinha, ok? Deixa eu aproveitar esse momento para dar as boas-vindas a você que está assistindo minha aula pela primeira vez aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Escreva nos comentários: hello, eu estou aqui pela primeira vez, para que eu possa deixar aquele abraço bem carinhoso para você. Estou à disposição para todas as dúvidas. Coloque no comentário suas dúvidas, algumas sugestões e o que precisar, tá bom? Beijo grande. Vamos lá, continuando. Todas as nossas faixinhas já estão cortadas e agora nós vamos fazer a montagem do forpete. Um escurinho para cima, um clarinho para baixo, tá? E nós vamos fazer isso com todas as faixas. Nós precisamos que as faixas se encontrem no sentido contrário para se transformar nesse quadrado. E esse quadrado, para você que está vindo, conhecendo o patchwork agora, a costura do patchwork agora, esse é o quadrado que nós chamamos de forpete, tá? Eu vou colocar ele, eu vou montar, fazer toda a montagem dele mais rapidinho para poder ganhar mais alguns minutinhos aqui no nosso vídeo. Não tem nenhum segredo aqui, muito fácil. Muito bem, eu deixei bonitinho aí o visual para vocês e agora nós vamos refilar o nosso quadrado. Vou confessar, eu deveria ter tirado já os forpetes daí, montado com alfinetinho, para que sobrasse mais espaço, mas eu queria ver eles, adoro ficar vendo, então eu deixei aí do lado, tá bom? Vamos lá, o nosso quadrado, ele vai ser refilado em 11 centímetros. Para fazer isso, eu tenho essa régua que tem o ângulo certinho, e se você tiver essa régua, você vai usar essa régua para refilar da forma mais fácil, né? O seu quadrado. Então, eu refilei o primeiro quadradinho, estou mostrando que as pontinhas têm que ficar exatamente juntas na ponta do quadrado, dos dois lados. Isso é muito importante. Então, agora nós vamos refilar. Quem não tem a reguinha vai cortar um papel meio durinho e vai fazer um X com o lápis. Corta o papel em 11 centímetros, na medida que você quer, tá? E faz um X com o lápis no quadrado. Na parte rebaixada do quadrado, você vai colocar um molde dobradinho e observe que a linha do X que nós fizemos com o lápis, ela deve bater, você deve colocar exatamente na ponta do quadrado, alinhando. Esse é muito importante, tá? Esse alinhamento é muito importante. É por isso que nós fazemos a marcação em X, para que a gente tenha um parâmetro de onde é o meio do nosso quadrado. Feito isso aí, você vai pegar a régua, vai segurar com o dedo o papel para que ele não saia do lugar e você vai refilar todo o excesso. O lado rebaixado
do nosso bloco sempre é o lado onde não temos a costura tombada. O lado mais alto é onde fica a costura tombada. Então, ele fica mais grossinho e tem essa elevação. Nós colocamos o molde no lado do tecido rebaixado primeiro, tá? Para fazer essa marcação sair perfeita. Muito bem, nós já fizemos o corte. Eu estou fazendo para as pessoas que estão iniciando no patchwork, não tem as reguinhas e também tem alguma insegurança, mesmo com a reguinha, tá? Após cortar o primeiro corte, você abre o quadrado, sente com a mão certinho, observa se a pontinha do quadrado está na pontinha da costura e agora sim nós vamos retirar todas as rebarbas do outro lado, tá? Então, como eu estou falando para as pessoas iniciantes, eu vou também mostrar outras coisas que elas podem fazer. Por exemplo, podem comprar uma base de corte menor do que a sua. O interessante é que você tenha de 60 por 45 para começar. Depois você compra uma maior. Mas é legal se você conseguir comprar uma placa menorzinha, de 30 por 45, 30 por 30, que seja, para você fazer esse movimento que eu vou mostrar agora, para agilizar o seu trabalho e otimizar o seu tempo, tá? Então, você põe uma base um pouco menor do que a sua. É nessa hora que eu penso nos forpets, que eu já poderia ter preparado. Mas tudo bem, vamos lá. Vou afastá-los um pouquinho para eu ter o movimento aqui. Não reparem, viu? Vamos lá, então. Muito bem. Com a base, já com o molde, eu vou mostrar para vocês como facilita bastante ter uma base menor para refilar os quadrados, os triângulos também, tá bom? Então, você coloca o seu quadradinho com a parte tombada para baixo e coloca, então, o seu triângulo alinhando, como a gente já falou, centralizando a linha da ponta e você vai colocar a régua sobre esse molde dessa forma aí, tá? E você vai refilar, tirar o excesso. Arrasta um pouquinho a régua para baixo e já retira o excesso da parte de cima. Muito bem. Vai abrir agora o molde e vai girar a placa sem precisar tirar o tecido do lugar. Basta apenas girar a placa. É muito confortável isso, gente, muito confortável mesmo. Agora, você abre o seu molde, segura direitinho, alinha tudo, deixa tudo alinhadinho nas pontinhas com pontinhas. É muito importante a pontinha estar correta para que, na hora da emenda, nós tenhamos uma emenda perfeita, ok? Eu estou mostrando bem, com calma, para as pessoas que estão iniciando. Muito bem, agora você coloca a reguinha novamente e refila as rebarbas. Você viu como é mais prático se você tiver uma plaquinha menor? Se você não tiver, não tem problema. Você faz como eu já fiz aqui antes, agora há pouco, né? Antes desse momento. Muito bem, aí está refilado. Para quem quer uma coisa mais, quer aumentar o seu armário de acessórios, o seu ateliê de acessórios,
Tem essa base aqui que eu comprei há muito tempo, é muito boa. É uma base circular que agiliza muito também o nosso trabalho. Eu vou dar uma dica para as pessoas que compraram a base e podem ter passado pelo que eu passei. O mecanismo da minha base não funcionava. É esse preto aí, esse círculo preto aí, esse redondinho. Então, cada vez que eu colocava a base sobre ele, ele escapava e eu ficava com a base na mão. No início, eu coloquei a fita crepe na frente, mas ela grudava na parte de cima, então eu coloquei a fita crepe embaixo e deu certinho, gente, tá vendo? Eu tô mostrando para vocês que ela tem que girar e a fita em cima grudava. Então, eu coloquei a fita embaixo, tem uma sujeirinha ali que pegou agora aí na placa, que não tem nela. E aí, então, agora sim, ela nunca mais saiu. Eu encaixo certinho a minha base, né, de corte sobre ele e ele fica bem firme, tá vendo, ó? Fica bem firme, não sai mais do lugar. E aí, então, agora eu vou mostrar para vocês que adquiriram e sofreram para acertar sua base. O segredo foi esse. Pode deixar um like aí para mim. Pequenas dicas para grandes trabalhos. Eu vou agilizar o corte porque o corte é o mesmo que a gente já fez. Eu quis mais apresentar para vocês que não tem a base giratória e para quem tem como se ajeitar com ela, tá ok? Todos os nossos HSTs estão prontinhos, nossos quadrados lindos e maravilhosos. Agora nós vamos então só ajustar, colocar alfinetes para a costura direito com direito, colocando o alfinete no lado para marcar o lado que você vai costurar. Então eu vou agilizar também, porque isso não tem segredo, é fácil. Prontinho, todos eles alfinetados, agora eu vou levá-los para a máquina e nós vamos fazer a costura das emendas dos quadradinhos, tá? Então, o segredo é costura com costura, alinha certinho e você vai dar uns pontinhos só no meinho do bloquinho, só no lugar onde está a emenda das costuras. Pode pôr um alfinete se você desejar, mas eu faço sem alfinete. Eu prendo com os dedos bem firmes e vou direto para a máquina. Se você quiser, que está começando, experimentar, prender com os dedos bem firme e ir para a máquina, é interessante, para que você já tenha essa segurança. Se não conseguir, coloque alfinete, tudo bem. Eu comecei com alfinete, muitos alfinetes. Então, ó, você costura só aquele pedacinho, abre, olha, ficou certinho, perfeito? Então, aí sim, você vem e faz toda a costura da lateral. Você vai fazer isso em todos os quadradinhos, tá? Eu vou acelerar novamente, porque a explicação foi dada, não é complicado, é muito fácil. Enquanto fazemos essa costura, quero convidar a você para se inscrever no meu canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição, eu espero que você goste dos meus vídeos. Navegue pelo canal e deixe um comentário dizendo eu naveguei no seu canal. E me conte se você gostou desse vídeo também, nos comentários. O retorno, gente, é muito importante para mim. É o retorno de vocês que me inspiram a pegar tudo que eu tenho de bom dos meus conhecimentos e colocá-los aqui em vídeo para vocês. É um trabalho feito com muito amor. Obrigada, viu? Se você acabou de se inscrever e dar o like, obrigada de coração, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá continuar com a nossa aula agora. Vamos tombar as costuras de todos os forpets e vamos passar com o ferro, assentar bem a costura para o nosso trabalho ficar primoroso. O nosso trabalho, ele é primoroso.
quase sem defeito, gente. Ele é quase perfeito. Eu só não digo que ele fica perfeito porque somos humanos e sempre tem uma coisinha aqui, outra lá. Perfeito eu sei que é só Deus e o que vem de Deus. Então, todos os quadradinhos tombados e assentados, lindos e maravilhosos, e nós vamos então refilar o nosso quadradinho. Agora é bem mais fácil de refilar, ok? Nós vamos deixá-los com 12 centímetros. Para isso, nós vamos colocar a régua, gente, no centro do nosso quadradinho, alinhar a régua, a linha da régua com a linha da costura central, medir 6 centímetros e retirar a rebarba, tá? Pode ver que ele já está com os 12 centímetros, mas eu sempre falo para vocês, precisamos tirar toda a rebarbinha. A pessoa olha e fala, tá com 12, tá bom. Não, não tá bom, gente, vai dar problema, tá? Antes que dê problema, vamos alinhá-lo, deixar certinho. Coloca a régua centralizada, a linha da costura com a régua, com a linha da régua e retira todas as rebarbas, ok? Eu vou acelerar aqui, porque também não tem nenhum segredo. Vocês viram que esse bloco é muito fácil. Eu peguei minha basezinha para ir mais rápido, que eu gosto muito de usá-la. Ela agiliza bastante, então já estou terminando e agora nós vamos para a montagem. A montagem tem um pequeno truque para você não ficar perdida nas imagens, porque às vezes a pessoa fica virando com o bloco para cá, vira o quadradinho para lá e não consegue entender a montagem. Então, se você tentar fazer a montagem na horizontal, você vai se perder. Faça a montagem na diagonal. Coloque, por exemplo, eu escolhi o quadradinho claro para ser a minha escada. Eu poderia ter escolhido o quadradinho escuro, mas eu escolhi o claro. Então, eu vou colocar todos os quadradinhos claros para cima, as pontas claras para cima, na diagonal. E vou colocar nas laterais os quadrados, os triângulos escuros, tá? Eu vou colocar os triângulos escuros. Se você estiver fazendo o seu bloco em outros tecidos, lógico que serão outros tecidos, em outras cores, você também pode inverter essa montagem, tá? Aí vai ficar a seu gosto, o projeto e uma série de coisas, tá bom? Então, o segredo também está, na hora de completar com o forpete, coloque o quadradinho da ponta do forpete junto, alinhado com a ponta do forpete do meio, ok? Essa é a montagem na diagonal, para facilitar a sua vida. Porque quando vai fazer na horizontal, eu vejo a pessoa vai com o bloco para lá, vai com o quadrado para cá, fica totalmente perdida. Você fazendo na diagonal, você não vai se perder, tá? Vou fazer a montagem para vocês da forma como eu falei, invertendo, né? Os quadradinhos na cor mais clara e da cor mais escura. Então, eu coloquei a cor mais escura na ponta, bem aqui na ponta, e vou colocar os quadrados, os triângulos voltados para o centro do bloco, os triângulos claros. Então, aí vocês podem observar que muda bastante o efeito, fica muito bonito também. Eu só deixei o claro no meio porque eu quero que os degraus da nossa escada sejam de mármore, sejam bem clarinhos. Então, por esse motivo, mas olha como ficou linda essa montagem, tá? Eu gosto muito dessa montagem também. Lembrando que o quadrado está em diagonal. Você vai usá-lo assim
pode usá-lo, inclusive tenho sugestões dele aqui na diagonal, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas eu vou voltar então, como eu disse para vocês, como é um bloco religioso, espiritual, digamos assim, eu quero que os degraus sejam bem clarinhos para chegar no céu, bem clarinho, tá bom? Eu quero que dê ênfase nos degraus, como eu coloquei lá na frente, para a pessoa entender o significado desse bloco, tá? Então, eu escolhi essa montagem para esse projeto de hoje, para essa aula, tá bom? Fica à vontade para escolher aquele que mais lhe agrada. Agora vamos para montar a técnica da costura, tá? Então, eu vou afastar todos eles e eu quero mostrar para vocês que aí nós temos outro bloco embutido, oculto, que é o Nine Pet. O Nine Pet também são 3 faixas com 3 quadrados, tá? E a montagem, então, do Nine Pet é essa, então, é a mesma montagem. Nós vamos pegar os quadrados laterais, colocá-los frente com frente com o quadrado central e nós vamos marcar, colocar o alfinete para marcar o lado correto da nossa costura. Vamos fazer isso nas 3 faixas e vamos para a máquina fazer. Deu saudade do Nine Pet agora, não deu? Eu amo Nine Pet. Então, é a mesma montagem do Nine Pet, você não se perde quando você se lembra disso, tá? Tombou, virou, nós vamos para a máquina agora. Na verdade, eu vou para a máquina. Como são costuras simples nas laterais, eu não preciso filmar essa parte. Já vou trazer costurada para nós, tombada a costura e passada ao ferro, tá? Passada no ferro de passar roupa bem quentinho, tá bom? Muito bem, então estão todos aqui e eu só vou mostrar, eu trouxe para mostrar como nós devemos fazer após costurar todas as faixas. Agora, eu só estou mostrando para vocês a montagem do bloco, mas nós vamos refilar todas as faixas, vamos retirar todas as rebarbas. Um ponto bem importante é o refilar, gente. Nós temos que refilar para que a costura bata e fica tudo bonitinho, tudo certinho, combinado? Outro detalhe muito importante é a montagem. Ela tem que seguir exatamente como eu vou explicar agora, para que as costuras batam na finalização. A faixa número 1, a costura do meio foi tombada para fora, a faixa número 2, a costura foi tombada para dentro e a faixa número 3 foi tombada para fora também, ok? Combinado? Então, agora vamos refilar todas as faixas. E é muito, muito importante obedecer as seguintes orientações, se nós queremos um acabamento perfeito. Você vai alinhar a régua, deixa eu pegar uma régua maior, você vai alinhar a régua da seguinte maneira. Você está vendo ali aonde termina o triângulo? Eu vou mostrar com a caneta. Onde termina o triângulo, nós temos uma margem de costura prontinha e temos dos 2 lados. Você vai colocar a régua nessa marcação, no final do triângulo, e vai colocar a margem de costura, que é 0,75 centímetros, 1/4 de polegada, você vai colocar exatamente no bico do triângulo, vai alinhar as costuras com a régua, as costuras com a linha a régua com a linha de costura, vai colocar a margenzinha certinho e vai tirar somente a rebarba da faixa, tá? É muito importante que você conserve a margem de costura certinho, tá bom?
não é difícil, é um trabalho fácil desse bloco. Para quem está começando, tem medo, dificuldades, vai achar, Elô, não é fácil. Sim, eu sei, eu também já fui iniciante. Eu também achava que não era fácil, mas vai deixar de ser fácil quando você fizer bastante, tá bom? Vai deixar de ser complicado quando você fizer bastante. Então, faça bastante projetos para você ficar craque em pezinho de máquina, tá bom? Eu sei que não é fácil, gente, mas a gente é teimoso. Quando a gente quer, a gente consegue, tá bom? Então, vamos lá, sempre fazendo o nosso melhor, sempre nos esforçando para melhorar. Olha, tinha quase nada, mas tinha, tá? Tinha quase nada de sobra, mas tinha uma sobrinha sim, tá bom? Muito bem, agora nós vamos fazer isso nas 3 faixas, ok? Vou agilizar rapidinho aqui para irmos para a máquina. A montagem é a mesma que nós já fizemos. Colocamos como nine pad, da forma como eu falei. E agora nós vamos fazer as costuras da finalização do nosso bloco. Olha como ele é fácil, gente, de fazer, tá? Então, vamos alinhar as costurinhas e para fazer as emendas certinhas. Então, de novo, nós vamos fazer aquela colocação de direito com direito e costurinha com costurinha. A parte de cima já está tombada, de forma a nos ajudar a facilitar as emendas dos quadrados. Já mostrei tudo certinho, agora vamos virar para o lado direito e vamos começar então as nossas costuras, tá? Como sempre, nós vamos tombar direito com direito, a parte de baixo com o centro do bloco, vamos juntar as costuras certinhas, fazer bater a costura de cima com a costura de baixo e vamos fazer uma marcação. Vocês estão vendo essa marcação que tem? É porque eu já fiz, não foi filmado, deu problema na câmera, eu tive que refazer. E ainda está dando problema que está manchando, ficando desfocado. Eu preciso ver qual é o problema lá, tá? Mas ainda bem que deu para terminar a aula, tá bom? Então, aqui, ó, direitinho com direito, costura com costura. Eu vou mostrar para você como que eu faço para sair perfeita a emenda dos quadrados. Nós temos uma costura feita na diagonal, que é a costura do triângulo. E nós temos uma costura em 90 graus, que é a costura do quadrado no quadrado. A nossa costura das faixas, ela vai ser feita na horizontal, bem no cruzamento das duas linhas, da diagonal com a vertical. Você pode até colocar uma reguinha para você se sentir mais segura, mas a costura é feita, gente, no cruzamento das duas costuras, porque aí não vai comer seu pé de máquina, não vai ficar feia a sua costura, vai ficar um acabamento perfeito, ainda mais que esse bloco ele mostra certinho um trilho, um caminho, e aí é interessante que a costura saia perfeita. Vamos lá? Vamos ver o que deu? Olha, você tá vendo como fica perfeita a emenda? É só seguir o passo a passo, gente, que dá certinho. A gente vai errar? Vamos errar muito, mas estamos nesse processo. Então, erramos, desmanchamos, consertamos e deixamos lindos. Todos os nossos trabalhos, o resultado dele é sempre lindo, tá? Ali também uma margem de costura normal, mas alinhadinha, costura com costura. Observa, checa primeiro, deu tudo certo? Então, agora você vem e costura toda a lateral.
A câmera continua desfocando, mas ainda bem que não está atrapalhando a ponto de não poder acompanhar a aula, né? E a aula já está sendo finalizada, então na próxima eu já vou tomar providências, ok? Vamos ver o resultado, como que ficou a nossa costura. Olha, ficou perfeita, maravilhosa. Agora nós vamos colocar, vamos abrir, né? Vamos tombar a costura. Ó, tô puxando bem para vocês verem como dá certinho, gente. É só fazer o passo a passo das emendas e você só vai ter alegria, tá? Toda a técnica tá aí. Agora é mãozinha delicada, mãozinha ali pronta para fazer bonitinho. Ó, vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Vai ser repeteco, tá? Vou colocar novamente a caneta, vou mostrar tudo certinho. Então, vou dar uma aceleradinha para ganhar alguns minutinhos aqui, tá bom? Vamos lá. É um bloco muito bonito, fácil de fazer, rápido de fazer, como eu já falei, mas eu estou repetindo porque é verdade. Você vai gostar muito, eu amei fazer o bloco aqui com vocês, tá? Curtindo cada momento com vocês, da execução desse bloco, que é tão significativo, gente. Tem um significado muito especial, tem uma história, né, de pessoas que viveram uma época assim, bem difícil, e esse bloco foi como uma alegria, tá? Ali está terminado o nosso bloco, perfeito, como sempre, né? Não o perfeito dos perfeitos, mas o perfeito nosso perfeito, né? O importante é que nós demos o nosso melhor nas nossas peças, nos nossos trabalhos. Agora, vamos assentar a costura e vamos para a mesa refilar. Última etapa da execução do nosso bloco Escada de Jacó. Olha, gente, que coisa mais linda e perfeita. Agora precisamos refilar para termos o resultado final e passarmos então para as sugestões, tá? Observem que todas as margens de costuras ficaram perfeitas dos 4 lados. É só seguir certinho, passo a passo, prestando muita atenção em cada etapa para ter esse resultado. Agora vamos tirar todas as rebarbinhas, como eu já ensinei, marcando a margem de costura com 0,75 centímetros e alinhando a régua com a costura do bloco, a costura sob a régua. Embaixo da régua tem a costura e você alinha a régua nessa costura. E tira todas as rebarbas, tá bom? Vou acelerar aqui, ok? Muito bem, olha, como eu sou rápida para refilar, hein? Gostaram? Muito bem, gente, aí está o nosso bloco terminado, tá? Com o avesso certinho. Agora eu vou passar para vocês 2 montagens do bloco. A primeira montagem, você brinca com os blocos, virando-os na vertical, formando esse lindo desenho, fica fechadinho e fica maravilhoso, como vocês vão conferir daqui a pouco. A segunda imagem é ele colocado um atrás do outro, formando uma linha contínua. Olha aqui no painel para vocês verem como fica o resultado desse bloco nessas 2 sugestões de montagem. Mas eu sei que o que você quer ver mesmo é como fica na sua cama. Vamos dar uma olhadinha nas sugestões? Acho que eu não preciso dizer nada, né? Aí é o bloco original colocado um atrás do outro e ele faz essa formação. Coloquei aqui um verde, porque eu sei que tem muita gente que gosta do verde, né? Então, tá aqui uma sugestão na cor verde, ok?
Na segunda montagem do bloco, o resultado é esse: fantástico, maravilhoso, nessa cama linda. E tem também num outro tipo de quarto, um quarto bem com muitas luzes, fica muito bonito também. No cor-de-rosa, para você ter uma noção, olha que lindo, gente, que meigo! E também uma manta de sofá, tá? Uma manta de sofá para uma sala bem alegre e ela também combina numa sala mais sóbria, sala do papai. E também, gente, esse jogo americano para as iniciantes fazer, que fica muito fácil de fazer para quem está começando. Fácil e lindo, mas também temos um caminho de mesa com a outra formação do bloco, gente, que é maravilhoso também, vai empoderar seu lar, sua casa, um lindo presente. Vai fazer presente de Natal? Começa agora, tá? Faz esse caminho de mesa aí pro pessoal. Tenho certeza que você vai arrasar com seu presente e também para sua casa. Muito bem, gente, minha aula terminou aqui. A aula o passo a passo do bloco eu termino aqui. Espero que tenham gostado da aula e agora eu vou continuar com as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre esse bloco. Para entender um bloco, gente, um bloco de patchwork, um bloco original, um bloco raiz, é preciso saber que os blocos recebiam seus nomes pelo que estava acontecendo naquela época, naquele lugar onde foi criado pelas pessoas. E elas colocavam os nomes conforme a situação que viviam. Então isso é o mais encantador no patchwork, é você saber que um bloco tem um sentimento, ele tem uma verdade, ele tem uma história real, não é fantasia. E isso é muito especial. Estamos agora levando toda essa história para o futuro. Somos partes dessa história também. Teve Jacó um sonho, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Por que estou citando isso? Porque o bloco recebeu esse nome e nasceu por estarem vivendo um momento muito difícil naquela época. Foi um anteceder da guerra, onde os pais, os maridos e os filhos foram convocados para ir para a guerra. Tudo era muito difícil e a parte que os homens faziam, que era cuidar da terra, do cultivo, da alimentação, da proteção, tudo de buscar água no poço, cortar a lenha, enfim, tudo que eles faziam, eles não estariam mais fazendo, porque teriam que ser as esposas fazendo isso para manter o lar. A tristeza e a dor de ver os filhos partindo, de ver os netos, os sobrinhos e os filhos partindo para a guerra, foi um momento muito difícil na vida daquelas pessoas. Isso não é fantasia, isso é vida real, isso aconteceu de verdade. Então imaginem quantas lágrimas essas mulheres derramaram e sofreram até esperarem seus maridos chegarem, seus filhos da guerra. Nesse período tão difícil, as mulheres se reuniam, as mulheres se ajudavam e faziam as costuras, reaproveitando, né, os tecidos, porque não tinha tecido para vender, não tinha uma loja na esquina igual a gente tem, reaproveitavam as roupas e os cobertores velhos, antigos, que estavam mais estragadinhos, pegavam as melhores partes para fazer os acolchoados. E o que as alegrava? Fazer o patchwork. E também a oração, a leitura da Bíblia
e a comunhão entre elas. E, com certeza, ao fazer esse bloco, elas direcionaram para a escada de Jacó, que é uma escada que ela vem ligando o céu e a terra, e Jacó, em toda a sua fuga, que ele estava fugindo pelas coisas que ele fez, né, com a família dele, desesperado, abandonado, no meio do nada, abandonado, sozinho, e Deus tocou no seu coração e ele teve o sonho da escada de Jacó. E elas devem ter se emocionado, elas devem ter orado a Deus e pedido pelos seus filhos, e nasceu esse bloco lindo que há séculos tem o nome de escada de Jacó. Ao longo do tempo, muitos blocos tradicionais de patchwork receberam diferentes nomes conforme viajavam por regiões, famílias e gerações. Cada comunidade adaptava os nomes de acordo com sua cultura, acontecimentos históricos, crenças, política, religião ou até mesmo o cotidiano local. Por isso, o mesmo bloco pode ser encontrado com vários nomes diferentes na história do patchwork. Entre todos eles, Escada de Jacó tornou-se um dos nomes mais conhecidos e simbólicos, justamente pela forte ligação com a passagem bíblica do sonho de Jacó, representando esperança, caminho, ligação entre o céu e a terra, o milagre de receber a família de volta. E aí está o nosso bloco, que representa uma escada de anjos. E representa para nós também muita emoção, sabendo que quando a gente está construindo o bloco, nós estamos construindo algo que fez parte na vida das pessoas, né? Então o bloco fica mais bonito, você se emociona mais, você sente a vibração, ele fica lindo, ele é maravilhoso. Então, gente, olha, terminei aqui agora de vez mesmo essa aula, viu? Eu agradeço a todas as pessoas que fazem comentários no meu canal, comentários lindos e carinhosos. Eu fico muito grata, obrigada de coração, obrigada por clicarem no like, no sininho de notificações, por me comunicarem, me darem um retorno positivo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido bem o passo a passo do bloco, que vocês façam projetos maravilhosos com ele. Obrigada. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo, gente. Beijos no coração. Bye, bye.